pessoal já sabe, eu tô vendo nessa região agora uma região bem desafiante para o Bitcoin, porque mesmo que é um suporte de 2017, a gente perdeu uma média que nunca se perdia nesse semanal, né? Todos os ciclos foram respeitados, que é a média de 200 semanas. Então, o fundo 2015 foi nessa média, No fundo de Corona Crash 2018 perdeu, né? ela perdeu o temporário, mas ela fechou em cima, né? O semanal. Fechou acima, né? Uhum. No fechamento ela fechou, ela perdeu temporariamente. E o problema é isso aqui, a gente perdeu definitivamente. Mas me fala aí a tua percepção sobre o mercado nesse momento. Bom, pessoal, eu sempre gosto de falar um pouquinho do Bitcoin, mas sempre atrelar um pouco ao cenário macroeconômico que a gente está vivendo, né? Se a gente pegar os ciclos do Bitcoin, desde a sua criação, a gente teve ali a sua ATH em 2013, o preço corrigiu mais de 80%, depois teve a ATH em 2017, o preço voltou a corrigir, e agora novamente a gente bateu a ATH e o preço está corrigindo. Mas somou-se a confluência de uma situação macroeconômica muito ruim. E isso tem que ser levado em consideração. Por que a gente está vendo rompimentos que a gente não viu em ciclos passados? Porque em ciclos passados, a única coisa que estava sofrendo eram as criptomoedas. Todo o cenário macroeconômico não estava sofrendo. Então, a gente está vendo esse inverno cripto juntamente com o inverno de todos os ativos de risco a nível global. Não é só a Bolsa Brasileira que está caindo, não é só SP500 que está caindo, é globalmente falando. Tudo está caindo. Então, por isso que as criptomoedas estão sangrando e a gente está vendo coisas que a gente nunca viu acontecendo. Igual eu estava trocando ideia com o Felipe Persigo e ele falou: cada ciclo é um aprendizado. Porque a gente achou que não ia perder o topo histórico de 2017, porque nunca na história do Bitcoin ele perdeu o topo histórico do ciclo anterior. Quando ele caiu em 2013 e superou 2013, na hora que ele corrigiu, ele não perdeu o topo histórico de 2013. Novamente, a gente viu isso em 2017. E agora, a gente viu isso acontecendo e como o Matheus falou, ele perdeu a média móvel. É a média móvel ou a média... É a móvel simples, é a média móvel simples, de É a média 200 simples, semanas. de Exato. 200 semanas. Então, ele perdeu pela primeira vez essa média, só que para quem faz hold é uma ótima oportunidade para você comprar parcial, porque se a gente analisar o RCI, tá ali sobrevendido até o talo. E todas as vezes que a gente teve o RCI nessas proporções, foi um ponto ótimo de compra, mas é comprar com cautela, não é pegar 100% do seu cash e dar win. Porque, de fato, ele pode corrigir. Porque a gente está vivendo uma guerra que nunca acaba, já passou dos 100 dias. A gente está vendo o coronavírus voltando. A gente já está vendo... a gente viu, né, o porto de Dalian fechado, China em lockdown novamente. Então, tudo isso está corroborando para o cenário. A gente está vendo uma inflação muito alta. Inflação, galera, que nunca se viu há décadas. Estados Unidos com inflação... A gente está vendo aí quase subindo na casa dos 2 dígitos. Isso aí a gente nunca viu. Tem 40 anos que a gente nunca viu, né? Países desenvolvidos com uma inflação tão alta assim. E tudo isso deu-se pela impressão de dinheiro exagerada. E a gente pega o Bitcoin e fala: caraca, aqui não imprimiu nada. Só que por que ele está sofrendo? Porque ele ainda não é visto como reserva de valor. Ele é visto como investimento. Na hora que ele conseguir chegar num novo patamar, como se fosse uma commodity, uma reserva de valor de fato, quando isso acontecer, o Bitcoin tem que se manter. Mas, infelizmente, o smart money pensa nele como especulação ainda e ele acaba sofrendo junto com o cenário macroeconômico. A gente estava conversando, eu e a Yara, antes da gente começar a live, como o mercado não está com padrão, né? Só para vocês terem ideia, a gente está no RSI mais baixo da história do Bitcoin no semanal. A gente ultrapassou, inclusive, os RSIs anteriores, né? Então, por exemplo, nesse contexto agora, a gente está com o RSI na região dos 25 pontos. Passamos o fundo de 2018, passamos o fundo de 2015. Então, é o mais baixo da história. Se a gente olha para o mensal, a gente vê também, Yara, uma coisa que nunca mais tinha acontecido, que é um RSI, por exemplo, tocando abaixo dos 44, né? A gente está nos 41 nessa região. E o que eu tô pensando você falou uma coisa muito importante, eu acho que foi a Dani que colocou aí um comentário bem importante aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acredito que estamos em recessão econômica e acho que as coisas só devem melhorar para o meio ao final do ano que vem.
E nesse contexto de recessão econômica, juntando com a Bolsa Americana, a gente pode ver pela primeira vez na história um Bitcoin reagindo a uma recessão e buscando pela primeira vez na história um RSI sobrevendido no mensal. E na minha concepção, isso vai dar a oportunidade do século. Porque se a gente olha aqui para o S&P, né, de longo prazo, não vou nem colocar o futuro, vou colocar o S&P tradicional mesmo. Ó, a gente só teve duas situações, né, na história recente do S&P da Bolsa Americana que bateu no mensal sobrevenda, que foi na bolha.com dos anos 2000 e foi na crise dos subprimes americanos, né, lá em 2008. Então, esse gráfico aqui é muito claro para mim. Se a gente entrar numa recessão oficial, e isso a gente só vai ver com o Fed na próxima reunião, possivelmente, né, dando dados melhores ou piores, e aí os Estados Unidos assumindo que está com o PIB, por exemplo, mais baixo do que a taxa de emprego, por exemplo, né? Ou seja, o PIB está desacelerando e o desemprego está aumentando. E aí a gente deve ver um cenário de recessão. Na Bolsa, isso aqui foi uma oportunidade. Em 2008, a gente tocou esse fundo da Bolsa e o negócio disparou. 12, 14 anos depois, o negócio só subiu. Então, na minha concepção, um movimento de oportunidade, sim, que está se abrindo no longo prazo, né?